Senhoras e senhores telespectadores do portal jogoaberto.com, estamos de volta para o nosso comentário dominical. O país está vivendo um momento muito difícil de sua história. Para fazer a reforma da Previdência, o povo brasileiro vai depender de um Congresso ainda imaturo, irresponsável, prepotente, oportunista, acostumado a benesses oficiais em grandes votações, quando Lula, Dilma, Temer, sempre que queriam aprovar alguma coisa, tinha que liberar emendas parlamentares. Emendas parlamentares que só Deus sabe como eles usam, juntamente com os prefeitos em seus municípios. Verbas que, se apuradas pelo Ministério Público Federal e pela Polícia Federal, vai constatar que é mais para sobrar dinheiro para o deputado e para o político prefeito do interior. Infelizmente, é essa a regra do jogo no Brasil. Nada justifica que a reforma da Previdência não seja feita, já aprovada pelas comissões das duas casas do Congresso, Senado e Câmara. Comissões conjuntas de senadores e deputados, para quando levar para o plenário, não levar primeiro para o plenário da Câmara e depois para tramitar e ir para o plenário do Senado. O que é isso, gente? Quanta falta de brasilidade, quanta falta de respeito ao cidadão brasileiro. A reforma da Previdência trata-se da matéria mais importante dos últimos 20 anos dentro do Congresso Nacional. Uma reforma que Lula não fez, que Dilma não fez, que Temer não fez e que há muito tempo vem arrombando com as contas públicas, tirando bilhões para complementar a folha dos aposentados. E o pior, senhores, vai ser a regra geral para todo o país, porque os estados e municípios também estão falidos, quebrados, por conta de uma lei de aposentadoria burra, antiquada, superada, onde o brasileiro aumentou e muito a sua expectativa de vida e continuou se aposentando, carregando, levando para a contabilidade da nação, dos estados e municípios, uma soma de recursos que o Tesouro Federal, Estadual e Municipal não suportam. O que falta? Seriedade. O que falta? Competência, responsabilidade como patriotas. Essa matéria é muito importante. Essa reforma da Previdência ela está bem delineada. São poucos os pontos que vão carecer, necessitar de ajustamento. Mas está faltando competência, maturidade, responsabilidade para com o país, que é o dever de todos os congressistas. Eu entendo que a reforma da Previdência precisa, no mundo moderno de hoje, ter um site à disposição do segurado, do contribuinte, para que ele acesse todo mês, se quiser saber, como está a sua aposentadoria, quanto ele já contribuiu, se ele vier a se aposentar naquele ano, ou se ele ou tenha necessidade de se aposentar por invalidez, ele possa saber quanto ele vai receber. Os senhores, é tão fácil. Eu acho que o momento progressista, mundial, devido à grandeza da comunicação, a facilidade com que o computador está conduzindo o mundo, cabe sim um site para que o contribuinte, o segurado, saiba como vai. Deixa eu ver aqui como vai a minha previdência. Qual é a minha situação? Quanto eu já contribuí? Como é que está o meu fundo previdenciário? Claro que cada brasileiro, que cada trabalhador tem o seu fundo previdenciário. E ele pode perfeitamente em acessar com a sua senha, com o seu número, com o seu CPF, saber quanto ele já contribuiu, qual seria a aposentadoria dele naquele dia por invalidez e quanto seria a aposentadoria naquele dia por morte prematura dele ou dela segurada. O que falta, senhores,
É a responsabilidade política, é a vontade de fazer com seriedade, porque neste país política é bagunça, política é corrupção, a política ela é danosa aos interesses do país. O vício da corrupção, a degeneração política deste país é imoral. Tanto que o povo pedia que queria militar de novo no poder, conseguiu. Era só o que a gente ouvia nas ruas. Temos um presidente militar democraticamente no poder, com generais cercando ele, e é por isso que eu confio no governo, porque tem 8 generais por trás dele, não tem como errar. Porque general tem Estado-Maior das Forças Armadas, é bem formado. Ele vai saber conduzir, encaminhar os destinos deste país através desse rapaz que aí está, o presidente Bolsonaro. Daí porque o apelo sério, você brasileiro de norte a sul deste país, deputado federal e senador que não tiver comportamento ético, interessado em fazer essa reforma da Previdência com seriedade, você tem que ir para cima dele dentro dos aviões, nos restaurantes, nas ruas e cobrar responsabilidade política e democrática. Mas cobra mesmo, bota ele na parede. Acabar com essa história de que o Congresso só vota em troca de emendas impositivas. As emendas já são impositivas, elas têm que sair de qualquer maneira. Mas o mais importante é fazer a votação com urgência e com responsabilidade da reforma da Previdência. O Brasil não pode virar a Grécia. A Grécia deixou de pagar seus aposentados. Foi horrível, foi um caos nas ruas. Os idosos indo para os bancos sem ter a sua aposentadoria. Como sobreviver? Daí porque cobrar da sociedade brasileira. Policie o seu deputado federal. Policie o seu senador. Cobre deles posição digna e social em defesa dos interesses maiores do cidadão brasileiro e do país. Eu quero dividir o comentário hoje em 2 etapas. E antes de concluir, chamar a atenção do Brasil para o que estamos vivendo na Venezuela, quando um tirano irresponsável, motorista de ônibus que se meteu a ser presidente da República, saiu de uma vice-presidência para ser presidente. Era motorista de ônibus. E o ônibus dele acabou a gasolina. O ônibus deles emperrou, quebrou. O ônibus do Maduro não anda. O Maduro amadureceu tanto que apodreceu. É como um fruto maduro, podre, que não serve mais para coisa nenhuma. É preciso que a ONU acabe com o sofrimento daquela gente da Venezuela. Esses caminhões de comidas já estiriam com alimentos, já deveriam entrar na Venezuela com os caminhões da ONU. Aí eu queria ver ele botar o exército na rua para boicotar os caminhões da ONU que levaria alimentos para a população. Os países mandam os alimentos, mas quem vai adentrar na Venezuela são os caminhões da ONU, cuidando, socorrendo aquela gente pobre, sofrida, por culpa de um tirano cretino, irresponsável, um bandido político travestido de homem público para enganar uma nação inteira, a ponto de se ver homens, mulheres, crianças fugindo do seu país, porque não tem alimento, porque não tem medicamento, porque não tem um alento social digno para aquelas famílias. O mundo precisa se unir, dar as mãos contra Maduro, para tirar a Venezuela das mãos deste tirano cretino, irresponsável, desumano, que está causando o sofrimento de tanta gente pobre, de tanta gente sofrida. Estamos encerrando o nosso comentário de hoje, parabenizando pela escolha do senador Tasso Gereissati para ser um dos relatores da Previdência no Congresso. Que escolho na Câmara um homem maduro, competente, sério, preparado, para que juntos promovam um trabalho sério, altivo, rápido e urgente para que essa reforma da Previdência seja aprovada em tempo recorde. É o país, é o povo, acima de tudo,
acima até dos interesses de certos parlamentares que vão dormir sonhando com emendas impositivas, porque é lá onde ele limpa o pelo dele. Estaremos de volta no próximo domingo, fazendo jornalismo sério, sem medo e levando a verdade para você, telespectador. Porque nós estudamos jornalismo, foi com o professor Maurício Azedo, da PUC do Rio de Janeiro. Foi com ele que nós nos aperfeiçoamos profissionalmente, para fazer jornalismo digno e sério, do jeito que você gosta de ouvir. É um prazer e até o próximo domingo.